Um garoto custa se levantar após ouvir o despertador, porém, inesperadamente uma mulher desconhecida aparece para acordá-lo. Essa mulher é sua suposta nova mãe. Shota está chorando após cair e machucar o joelho. É quando sua mãe se aproxima após finalmente o encontrar. Ela diz que estavam todos preocupados com ele, porém Shota diz que sua avó falou que homens não deveriam chorar, então ele não poderia voltar. Ela o interrompe, dizendo que não importa onde ele está, ou o que estiver passando, sua mãe sempre estará lá por ele. Ele questiona isso, e animada, sua mãe diz que era verdade, mesmo que não parecesse forte, ela era muito forte, então ela pede que ele pare de chorar. Ele se esforça para parar, porém não consegue. Ela desiste de tentar fazê-lo parar, então se levanta e estende a mão, dizendo para eles voltarem para casa. Porém, quando está prestes a se levantar, uma mão surge debaixo da terra o segurando. Isso desespera, ele grita para sua mãe que ela o espere, porém ela apenas o ignora e segue seu caminho sem olhar para trás. Ele grita por ela novamente, acordando no susto. Ele se acalma, percebendo que era apenas um pesadelo. Ele faz uma oração no altar de sua mãe. Ele reflete que mesmo após 11 anos, ele ainda chora quando tem aquele pesadelo. É quando ele se lembra que hoje era segunda-feira. Sua avó estava voltando da viagem hoje. Se ele não limpasse a casa antes de ela voltar, ele com toda certeza estaria morto. Shota ouve a campainha e vai abrir a porta pensando que era sua avó, porém ao abrir, ele se depara com uma mulher desconhecida. Ele questiona quem era ela, porém antes de ela responder, um homem aparece e pergunta se poderia deixar as caixas no primeiro andar, como se fosse sua casa. Ela diz para ele ir em frente. Antes que Shota percebesse, sua sala já estava cheia de caixas. Ela se desculpa pela apresentação tardia, seu nome era Shirajiku. Sua avó mandou para aquela casa. Ela já se desculpa antecipadamente, pois como esse era o seu primeiro trabalho desse tipo, ela previa que iria falhar em alguns aspectos. Pondo um avental. Ela diz que foi designada para protegê-lo no lugar de sua avó, em outras palavras, ela seria sua nova mãe. Ele fica confuso com isso. Ela continua, dizendo que a avó estava impossibilitada de voltar no momento, por isso ela estava ali por enquanto. Ela entrega uma carta e Shota confirma que essa era a letra de sua avó. Ela diz que na carta está escrito: não voltarei para casa por um tempo, enviarei alguém para cuidar de você por um tempo, a trate como se fosse da família. Ele percebe que estava atrasado para a escola, porém se desespera pois não sabe o que fazer nessa situação. Ele sai apressado de casa, dizendo estar atrasado para a escola. Ele manda que ela se comportasse e ficasse em casa até ele voltar, a deixando sozinha sem reação. Já na escola, Shota parecia exausto. Ele se questiona como foi capaz de deixar uma estranha em sua casa. É quando alguém se aproxima por trás, lá ele. Era seu amigo, que questiona se ele estava com problemas amorosos. Shota diz que estava com problemas muito mais sérios do que amorosos, mas seu amigo nega indignado, dizendo que o amor era uma das coisas mais importantes para garotos como eles, mas Shota apenas pede que ele não o compare com um mulherengo como ele. Shota percebe sua meia furada e pede que seu amigo ade, para que ele possa costurar. Enquanto ele o faz, algumas garotas param para admirar seu trabalho, mas irritado, ele manda que elas vão embora pois ele não era nenhuma atração. Com um olhar sereno, seu amigo reflete que às vezes Shota parecia uma mãe preocupada. Porém, ao falar isso, Shota acaba furando o próprio dedo com a agulha. Seu amigo sinaliza isso, e ele diz que está particularmente sensível com essa palavra hoje. Já na porta de casa após a escola, Shota se prepara para entrar, pensando que a mulher já pode ter ido embora, quando de repente a porta é aberta com força pela mulher, que por algum motivo não está vestindo calças. Ela diz bem-vindo ao lar. Shota se desespera perguntando por que ela está vestida daquele jeito. Ela pergunta se tinha algo de errado com seu jeito de se vestir, enquanto ele usa toda a sua força para não olhar. Shota diz que com toda certeza havia um problema ali. Ela fica inquieta, dizendo que de acordo com suas pesquisas, 98,5% dos garotos gostavam daquilo. Ainda sem olhar, ele não pode deixar de concordar com isso. Ela pede que ele tire suas roupas antes de entrar. Ela diz que era senso comum que pessoas tirassem a roupa quando chegassem em casa a fim de não trazer virose ou dispositivos de rastreamento. Ele questiona sobre o que ela queria dizer com dispositivos de rastreamento, mas antes que percebesse, ele já estava deitado sobre seu colo. Nossa, que inveja! Ela diz que parte do dever de uma mãe é cuidar de seu filho que está exausto de estudar. Em uma cena que eu terei que censurar, ele diz que estava muito macio. Não era isso que ele quis dizer. Corado, ele questiona com que idade ela tinha quando sua mãe ou vó a tratavam assim.
porém quando olha, ela parece não ter uma resposta para sua pergunta. Shota pensa que o estímulo era muito avassalador, e diz para ela que não estava conseguindo se acalmar. Ela diz que independente da idade, o vínculo entre pais e filhos é benéfico, de acordo com os manuais, descansar no colo serve para aliviar a fadiga, deve começar a funcionar em breve. Ele questiona sobre que manuais ela está falando, porém antes que percebesse, ele começa a se sentir tonto e com sono. Ele vê sua mãe em sua frente novamente, ela questiona se ele dormiu novamente, e que já estava quase na hora do jantar. É quando em um salto, ele acordou deitado sozinho no sofá. Ele ouve uma voz dizer que o jantar estava pronto. Quando olha, era Shirajiku, que diz ter preparado curry, a comida favorita de Shota. Ele percebe que nem sabe qual a última vez que comeu algo preparado por outra pessoa. Se sentando na mesa ele diz que como ela se deu o trabalho de cozinhar ele iria comer, mas também não é como se ele precisasse que alguém fizesse curry para ele. Ela estende a colher para que ele coma, mandando ele fazer ele não entende e ela explica que de acordo com o manual quando alguém come desse jeito dizendo a comida fica 15 vezes mais saborosa. Shota até tenta dizer que vai comer sozinho, porém ela manda que ele não se preocupe abrindo a boca dele, ela enfia a colher com Kuro forçando a comer. Maravilhado, ele diz que estava muito bom. Ele se questiona como ela sabia de seu ingrediente secreto. Ela questiona como ficou, dizendo que tentou recriar o que chamam de sabor da mãe. Ela o encara friamente para saber sua resposta, e sem escapatória, ele diz que ficou uma delícia. Ela fica feliz, e convencida, diz que quando o assunto é curry, o dela não fica para trás. Comendo mais, ele manda que ela não pense que ganhou. Ele até concorda que ela seja boa na cozinha, porém, ele tem certeza que é superior nas outras tarefas. Quando a família muda, as regras mudam também. Nessa batalha ele tem a vantagem de jogar em casa. Após deixar banheiro brilhando, ele pensa que finalmente vai poder tomar banho, porém após entrar na água quente, ele se questiona do porquê ele estava competindo com aquela mulher para início de conversa. Ele sente que foi completamente arrastado para o ritmo dela. Nesse ritmo, a ordem que ele protegeu nessa casa nos últimos 12 anos será substituída. Em pânico, ele questiona o que sua avó estava pensando. Morar sozinho com aquela mulher vai causar todo tipo de problemas. Ele deixa seus pensamentos vagarem. Ela é bonita e tem um belo corpo, mas antes de pensar mais besteira ele volta à realidade. É quando ela o chama de fora do banheiro. Ela diz que lavar as costas do filho era dever de uma mãe. Ele manda que ela de um tempo. Ela tenta dizer que está escrito no manual. Porém, segurando a porta, ele pergunta se no manual não tem nada falando sobre como os garotos do ensino médio são sensíveis. Ela invade o banheiro só de toalha, mostrando que seu corpo estava cheio de cicatrizes. O pressionando de uma forma que uma mãe não deveria. Ela diz que é mais forte que uma pessoa normal, e para ele não se preocupar, isso acabaria em um instante. O pondo para sentar, ele percebe como ela era forte, e se coloca atrás dele. Shota fica nervoso. Ela manda que ele relaxe, pois esse era um ritual padrão para se tornar mãe e filho. Ele percebe que ela claramente não sabe o que é ser uma mãe, isso era ruim em muitos aspectos. Ela acaba apertando sua cabeça forte demais, o machucado, ele chega ao limite, dizendo que era por isso que disse que não queria isso, enquanto corre, diz que iria dormir, e que era para ela não o perturbar mais. Ela fica sozinha, e diz que como esperado, não conseguia fazer isso tão bem como uma certa pessoa, provavelmente a avó do prota. Mais tarde, Shota não consegue dormir, ele se questiona por quanto tempo teria que aguentar isso. Sua avó nem mesmo atendia o telefone. Ele não acha que ela seja má, porém o fato de ela não ter senso de distância realmente o irritava. É quando ele ouve um barulho no corredor, ele pensa que era Shiraji, e quando sai do quarto para dizer que ela o deixa em paz, ele é subitamente atacado com um pé de cabra por um estranho. O parceiro questiona por que ele bateu assim em uma criança, porém o agressor se justifica, dizendo que ele havia o assustado. O agressor diz que não importa, afinal ele era só um pirralho privilegiado, e esse tipo de pessoa realmente o irritava. Uma casa tão bonita com apenas um garoto, isso realmente era um prêmio na lotérica. Ele diz que ouviu um barulho, enquanto o outro manda que ele não brinque. Ele diz que mandou os outros vigiarem, enquanto chama de incompetentes. É quando vemos que um deles é subitamente puxado para trás. Era Shirajiku, que aparece formando aura, tendo facilmente acabado com um deles. Com uma cara séria, ela diz que era falta de educação visitar alguém durante essa hora da noite. Os invasores se juntam, um deles pega a faca, dizendo que ela era só uma mulher, e quando avança para atacar, ela facilmente o desarma e o nocauteia. Manual da Mamã Novata.
Página 46. Padrões de recolhimento. Conformidade obrigatória. Elo solta no chão assustando a todos. Outro avança com um soco, e ela facilmente bloqueia. Já o mandando para o chão, e novamente fazendo uma pose maneira. Um deles tenta usar Shouta como escudo, mas em outra cena que eu vou ter que censurar, ela dá um chute em sua mão o desarmando. Página 11. Limpeza do andar superior, do dossel da cama. Pera, o que é dossel? Enquanto ele se distrai com a faca no ar, ela avança o separando de Shouta. Ela pega a faca em pleno voo. E finca a faca na parece perto da cabeça dele, enquanto manda que ele vá embora e nunca mais cruze a soleira dessa porta. Página 24. Remoção de manchas. Eles correm de medo, enquanto ela ainda fica na frente de Shouta protegendo. Ele questiona quem realmente era ela, e se virando, ela diz era sua nova mãe, que iria mantê-lo seguro. Obrigado por assistir, essa é uma nova obra que só tem esse capítulo até agora. Se quiser que eu traga mais quando lançar, pode deixar no comentário. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Feliz Ano Novo!